Vamos aprender sobre os tipos de orquídeas? Quantos tipos de orquídeas existem? Quais são mais fáceis de cultivar? Quais são mais difíceis? Vamos lá? Existem mais ou menos 35 mil orquídeas espécie, 100 mil híbridos de orquídeas ou mais. Quantos gêneros de orquídeas no mundo inteiro? Mais ou menos 2.300 gêneros. Nossa, Paula, que isso? Gêneros, espécies de orquídeas espécie, orquídeas híbridos. Que bagunça! Mas nesse vídeo você vai aprender sobre tudo isso e vai ver como fica mais fácil conhecer esse mundo das orquídeas e mais fácil o cultivo, porque você vai ver a orquídea que você mais se identifica, mais gosta e também como é cultivá-la. Orquídea, o que significa esse nome? Esse nome significa orque, testículo, orquídea, parecido com testículo, isso mesmo. Então, orquídea tem muito esse sinônimo antigamente de virilidade, masculinidade. Olha para você ver se tem base uma coisa dessa, mas é isso mesmo, o nome orquídea significa isso. E o que é orquídea espécie? O que é orquídea híbrida? Orquídea espécie é aquela que não teve mistura. Vamos falar assim que é sangue puro. Híbrida é aquela que foi misturada. Geralmente, essa orquídea que você encontra comercialmente falando nas floriculturas, nos gardens, supermercados, são híbridas. A gente conversa com os orquidófilos e a maioria gosta de orquídea espécie, ou seja, aquela encontrada na natureza. E eu fico pensando, por que eles gostam tanto? Elas têm uma história, as orquídeas têm um certo romance. Ela foi encontrada naquele lugar, naquele país, naquele estado, ela acontece naquela região, daquela maneira. Não houve a intervenção do homem para que ela se tornasse um híbrido. Para que fazem então polinização e fazem tantos híbridos? Para que as pessoas fazem híbrido para que elas se tornem mais perfeitas, as flores maiores, mais duráveis. E os produtores, como por exemplo na cidade de Olambra, repliquem em laboratórios, nas suas estufas em larga escala. Conclusão, geralmente essas orquídeas híbridas, elas são de mais fácil cultivo do que as espécies. Às vezes, você se colher uma orquídea na natureza, direto lá na mata e trazer para casa, é muito difícil às vezes dela sobreviver. Ela é geralmente uma orquídea mais difícil de cultivar em casa. Não é super interessante? Vamos continuar aí com os tipos de orquídea, mas antes disso, não esqueça do nosso like, que é o alimento para o nosso canal. As orquídeas híbridas, elas são de mais fácil cultivo porque quem está fazendo os híbridos procuram deixar para a venda as orquídeas que são mais resistentes a pragas e doenças, são de mais fácil cultivo, que exige menos rega, menos troca de substrato, etc. Agora a gente vai falar sobre os gêneros das orquídeas. Primeiro, família, orquídeas. É o maior grupo de plantas que existe. Tem no mundo inteiro. Onde não tem orquídeas? Olha, não tem nas regiões áridas, no deserto, e não tem no polo, região muito fria. O resto tem no mundo inteiro. Porque as orquídeas, elas são plantas muito
evoluídas. Entre as ornamentais são as mais evoluídas, as mais inteligentes. Elas se adaptam a muita coisa, ao estresse hídrico, às vezes à falta de luz ou ao excesso. Elas são muito rustificáveis, ou seja, pode se adaptar ao sol. Então elas são plantas muito resistentes. Eu digo que eu acredito que seja a planta mais fácil cultivo, as orquídeas. Não é à toa que eu sou aí uma orquidófila. Eu cultivo orquídeas tanto nas árvores quanto em vaso na minha casa, no apartamento. Elas nos encantam demais. Olha, então a gente sabendo que as orquídeas existem no mundo inteiro, então a gente percebe que tem orquídeas que gostam demais de regiões quentes. Por exemplo, já ouviram falar das orquídeas Cattleya labiata que amam o Nordeste? Já as orquídeas Cymbidium, quem nunca comprou uma orquídea Cymbidium e não floriu mais? Ele ama o frio, então ele precisa de um estresse do frio para florir novamente. Então é por isso que a gente está nesse vídeo falando sobre os tipos de orquídea. Antes da gente adquirir, a gente tem que saber se aquela orquídea é de clima frio, se ela é de clima quente, do que ela gosta, para dentro da casa da gente ela florir bastante. Tem orquídeas que florescem uma vez ao ano, tem orquídeas que florescem duas, mas tem orquídeas, como por exemplo a orquídea Vanda, que pode florescer 4 vezes ao ano. A orquídea Vanda pode florescer 4 vezes ao ano. Então, se eu quero, por exemplo, uma orquídea que floresce muitas vezes ao ano, eu vou comprar uma orquídea Cymbidium, por exemplo. Orquídea Cymbidium floresce geralmente uma vez ao ano. Orquídea que floresce mais de uma vez ao ano, muitas vezes ao ano, além da Vanda, a gente tem a Fale, floresce até 3 vezes ao ano. Então a gente tem que ver, através desse vídeo, uma grande chance da gente ver que existem orquídeas de todos os gostos. Tem gente que gosta de flores grandes, tem gente que gosta das mini orquídeas, existem as micro orquídeas, aquelas bem pequenininhas. Por falar nisso, a gente que existe diferentes cultivos, então a gente falou aí que existe orquídeas que ficam no sol o dia todo, existe orquídeas que ficam no sol de manhã, orquídea de luz indireta, que rega mais, que rega menos, mas a gente pode classificar as orquídeas pelo habitat. A forma de habitar, são 5. Quais são as formas de habitar das orquídeas? Epífitas, terrícolas, rupícolas, humícolas e saprófitas, em ordem pela quantidade que existem aí no mundo inteiro na natureza. As epífitas, eu vou dar um exemplo para vocês. As Phalaenopsis são epífitas, ou seja, acima, epifita, planta acima, plantas de árvore. Então elas gostam de viver aí nos substratos tipo árvore. Epífitas gostam de ficar com as raízes soltas. Então essas são as epífitas. A Fale, todo esse grupo aqui que vocês estão vendo de Fale, são epífitas. Essa Fale, Phalaenopsis epífita. As Oncídio, chuva de ouro, essa aqui, a bailarina, epífita, amam aí as casquinhas. Essas aqui, as havaianas, essa aqui, por exemplo, o Odontoglosso, a Comanara, a Aliciara, o Denfal, tudo isso aqui são epífitas. Aqui eu tenho um cataceto, que é uma epífita também.
chocolate. E nós temos também aqui a Wanda, que é uma epífita. O que seria uma orquídea? Vocês vão ver o que eu fiz com uma orquídea minha epífita no final do vídeo. É uma ideia que eu vou dar um dever de casa para vocês. O que seria uma orquídea terrícola? Seria uma que é o segundo maior grupo, que gosta de ficar no solo. Ela gosta ali de um solo, aquela parte serrapilheira, não é terra, seria uma rica em matéria orgânica, humus de minhoca se você for colocar no vaso junto com uma areia grossa. Um exemplo seria a orquídea bambu, orquídea garapete, Vanda teres, orquídea cimbídio, a orquídea ludícia discolor, que é a orquídea pipoca. Essas são orquídeas terrícolas de solo. Vamos para o terceiro grupo, que seria a orquídea rupícola. Existem lélias epífitas e rupícolas, existem cataceto epífito e rupícola, então existem as rupícolas. Agora, as saprófitas, que são desprovidas, não têm clorofila e não fazem fotossíntese, essas não tem no Brasil, são muito raras, não tem muito valor ornamental. E existem também as umícolas, que essas têm clorofila e essas fazem fotossíntese, mas esses dois grupos nós não temos no Brasil, nem as umícolas e nem as saprófitas. No Brasil a gente tem esses três grandes grupos, que são aí as epífitas, as terrícolas e as rupícolas. Então a gente pode ter essas três formas de habitar. Então, se você comprar uma orquídea que seja ludícia, ela gosta sim de colocar no chão, no jardim, pode ser sim. Agora, se você comprou uma orquídea, um odontoglosso, ela gosta de ficar em árvore, então você pode deixar ela em vaso, sim, ok, mas um substrato que imite o de árvore. Uma casquinha de pinos, uma casquinha aí, um chips de coco. Você pode cultivar em brita, maravilhoso cultivo em brita. É isso, as orquídeas, elas é um mundo de opções, é muito a se falar. Eu vou estar sempre aqui falando com vocês. Hoje vocês conheceram aí vários tipos de orquídeas. Vocês conheceram bastante a orquídea Farley, a Vanda, chocolate, e vamos conhecer agora o que eu fiz com a minha orquídea Farley marrom, uma coquedama, que seria o dever de casa que eu falei para vocês. Se ficar com alguma dúvida do vídeo todo, não deixa de deixar nos comentários abaixo. Se gostou, compartilhe esse vídeo. E não deixe de se inscrever no canal. Toda quinta e todo sábado, às 18 horas, eu posto vídeo novo. Combinado? Eu faço coquedama das minhas orquídeas. E essa floriu. Olha aqui que linda. Elas amam as coquedamas quando faz coquedamas. Aí a gente de pendura, coloca no ganchinho e as orquídeas vocês têm inúmeras possibilidades. Pode fazer coquedamas, pode colocar um jardim vertical. Eu fiz um jardim vertical só de phalaenopsis na minha casa. E colocar quando elas florirem para enfeitar a sua casa. As orquídeas realmente são plantas que a gente tem um amor muito grande por elas. Tenha orquídea em casa, presenteie com orquídeas, a vida fica mais bonita. O like, se inscreva no canal, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo!